Olá, olá! Meu nome é Igor Luiz e está começando mais uma aula do nosso curso de revisão em Estatística Básica, esse curso que é promovido pelo Laboratório de Estatística Computacional da UESC, o LEC. A nossa aula de hoje é sobre medidas de tendência central. Trataremos primeiro do que são as medidas de tendência central, escorreremos sobre quais são seus tipos e daremos, enfim, as definições e uma aplicação possível. Enfim, medidas de tendência central são aquelas capazes de encontrar pontos de centralidade num conjunto de dados através de dadas abordagens, devidas abordagens. Bom, os tipos dessas medidas podem ser o ponto médio, que a gente já viu, é a média entre pontos limítrofes de um dado intervalo, plano ou sólido. Aqui a gente percebe que esse ponto médio ele pode estar relacionado ao conceito geométrico. Geralmente nós tratamos como linearidade, porque é uma variável só, então é um elemento variável em apenas uma dimensão. Então é linear, mas pode ser também plano ou sólido esse ponto médio. Bem como a média também é um conceito que aplicamos linearmente, mas que também funciona em situações geometricamente planares ou sólidas. É o centro de massas de um conjunto de dados, ou seja, é a soma total dos valores das observações dividida pela quantidade das mesmas observações. Enfim. A média ponderada é como a média. Contudo, cada observação tem um peso distinto na observação do resultado, sendo o denominador do cálculo a soma dos pesos de cada observação. Por exemplo, se tenho duas notas, uma 5 e uma 10. A média normal entre elas é um 7,5. Mas se o peso da nota 5 é 2 e da nota 10 é 1, teremos 5 vezes 2 mais 10 vezes 1 dividido por 2 mais 1. Ou seja, 10 mais 10 dividido por 3. 20 sobre 3, que é o resultado da minha média ponderada. Já a mediana, ela divide o conjunto de dados de modo que há a mesma quantidade de observações acima e abaixo dela. Quando há uma quantidade ímpar de dados, é o valor central. Quando o conjunto está ordenado em ordem crescente ou decrescente, claro, porque ela divide o conjunto em valores maiores ou menores. Para isso, temos que ter uma ordem numérica básica. Crescente ou decrescente, pouco importa a ordem, porque a centralidade será a mesma. Já quando o conjunto é par, é dada pela média dos dois valores centrais, nas mesmas condições. A moda é o valor que mais se repete no tratamento da variável, mas a moda tem de vários tipos quando classificamos um conjunto em relação à moda. Esse conjunto, a amostra pode ser unimodal, quando apenas um valor aparece em mais observações que todos os demais. Bimodal, quando dois valores aparecem com valores iguais entre si e maiores que todas as demais observações. Multimodal, quando mais de dois valores aparecem com valores iguais entre si e maiores que todas as demais informações. O amodal é quando nenhum valor do conjunto tem valor maior que os demais. Mas e quando as medidas de tendência central não bastam para tomar uma decisão? Dadas as notas, qual turma tem melhor desempenho? Observamos as turmas 1, 2 e 3. Na turma 1, temos os elementos de nota 1, 4, 5, 6 e 9. A média desse conjunto é 5. A mediana é 5. E os conjuntos são amodais. Os três são amodais, nenhum valor se repete. Na turma 2, a média é 5, a mediana é 5. Turma 3, a mesma coisa. Todas as turmas têm a mesma média, a mesma mediana e são amodais. Como podemos definir qual turma teve melhor desempenho? Bom, talvez observando qual turma tem menor variabilidade, qual turma a maior parte dos alunos esteve acima da média. Há várias maneiras de determinar isso. E a maior parte delas segue o caminho de entender que uma menor variabilidade em relação à média é mais positiva. Para isso, nós temos a questão das medidas de dispersão. O quanto um valor se dispersa, em média, em relação à média daquele conjunto, daquela amostra. E isso é o assunto de nossa próxima aula.